Olá! Há 12 anos, a maior parte dos casos que chegavam aos juizados especiais criminais eram de violência doméstica. Eles eram encaminhados para lá porque considerados de menor potencial ofensivo. O tratamento inicial, como usual nos juizados especiais, era tentar conciliar vítima e agressor. A pena era uma cesta básica ou prestação de serviços à comunidade. Se você se lembrou dos casos de assassinatos de mulheres a que assistimos nos últimos dias, se chocou. Há 12 anos foi aprovada a Lei Maria da Penha. Ela possibilita que agressores de mulheres em âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. Eles também não podem receber penas alternativas. Mas, de acordo com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o Brasil ainda é o 5º país do mundo em assassinatos de mulheres. O que deu certo e o que falta fazer? O Expressão Nacional desta noite vai conversar com a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, a socióloga Tânia Mara de Almeida, da Universidade de Brasília, a deputada Mariana Carvalho, do PSTB de Rondônia, e o juiz Benhur Visa, coordenador do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Senhores, apesar de a gente ter uma lei como a Maria da Penha, que é considerada uma das mais avançadas do mundo, da gente terem se seguido outras leis, como a lei do feminicídio, o Brasil ainda é esse país, o 5º país no ranking aí dos assassinatos de mulheres. O país corre até o risco de ser novamente admoestado pela comunidade internacional porque não toma nenhuma providência no sentido de prevenir a violência contra a mulher. O que está faltando, deputada Jo Moraes? Eu creio que nós temos que ter clareza de que está muito incrustado na formação cultural de que a mulher é propriedade do homem. Então, nós tomamos medidas importantes na punição, mas nós não conseguimos incorporar na lógica educacional, cultural, social, a visão da prevenção, da valorização da mulher, de que a mulher tem que ser respeitada como uma cidadã que participa da sociedade, integra, constrói, faz da economia crescer, são doutoras na maioria das vezes. Não conseguimos fazer com que a sociedade absorva esse sentido de valorização da mulher. Então se repete. Quando se vive uma sociedade em que o estímulo ao preconceito, a violência cotidiana entre pessoas cresce mais ainda a violência contra a mulher, exatamente por esse componente cultural. Por isso que eu acho que tem que começar do banco da escola, das igrejas, das associações comunitárias, das universidades, uma intensa campanha de valorização da mulher e de combate a essa violência cotidiana que é alimentada dentro de casa. Professora Tânia Mara, a lei adianta? Sim, sem dúvida. A lei é extremamente importante e a lei traz também uma dimensão muito pedagógica nessa direção que a deputada Jo mencionava. A lei coloca nomes às situações que a gente vive no dia a dia, a violências que antes sequer eram qualificadas dessa forma. A lei tem diferentes aspectos de avanço, mas um deles que eu queria remarcar é essa dimensão mesmo de ensinar a nossa sociedade de forma propositiva quais são, as dimensões importantes da gente entender nas nossas relações sociais entre homens e mulheres, ou também entre gêneros de modo amplo. Mas particularmente a lei Maria da Penha, ela vem também apontar um conjunto de nomes para situações que a gente sequer falava disso e eram naturalizadas. E, fora isso, tem uma série de outros avanços no próprio judiciário, quanto que a lei, ela integra diferentes aspectos da vida dessa mulher, porque ela tem que ser acionada em rede, dimensões psicossociais, o próprio homem é previsto também na lei que ele deva ter atendimento. Então a lei tem uma série de avanços e mostra quão complexo é esse fenômeno da violência contra mulheres na nossa sociedade. Deputada Mariana Carvalho, como é que a senhora vê essa questão da prevenção da violência?
Bom, ela é essencial, como a própria deputada Jo Moraes disse. Acho que ela vem de um reflexo da educação de casa, da escola, dos locais de convívio como a igreja. Um grande exemplo acontece quando uma criança está num convívio familiar, onde ela cresce já achando que aquele fato de cometer uma violência contra ali a sua mãe, onde ela presenciou, é algo normal. E isso, pelo fato, talvez, de não existir antigamente, há 12 anos atrás, nos casos de levar a uma prisão, e quando o pai cometia uma violência ali contra a sua mãe, ele apenas tinha que pagar uma cesta básica, não tinha, posso dizer, esse apelo da sociedade de mostrar a gravidade que isso era. E acredito que acaba se tornando esse reflexo. Essa prevenção ela é necessária através de campanhas preventivas em todos os locais. Muitas vezes tem aquela frase que a gente acaba falando, em briga de marido e de mulher, a gente não mete a colher, mas a gente tem sim, porque nos casos recentemente onde a gente viu mortes acontecendo, foi onde muitos vizinhos escutaram gritos, escutaram socorro e muita gente não foi ajudar porque achou que era uma briga de um dia mais, um dia menos, de um casal normal. E isso não é normal. Tem que tratar sim a mulher com carinho, mostrar que a mulher precisa desse respeito, desse cuidado e principalmente de muito amor. E o que é muito triste é principalmente a gente saber que depois de 12 anos da Lei Maria da Penha, ainda tem aumentado o número de violências contra a mulher. Durante o ano temos aí mais de 300 mil casos de violência. Eu que sou do estado de Rondônia, me preocupa muito, pois o meu estado, em casos de homicídio, ele está em 3º lugar. E isso através dessas prevenções, campanhas preventivas e também de locais de acolhimento, de apoio a essas mulheres, eu tenho certeza que a gente vai encorajar as mulheres a tomarem decisões que são essenciais pelo salvamento de suas vidas. Doutor Benhur, o que significou na defesa da mulher essa mudança, o advir da Lei Maria da Penha e essas mudanças legais que o país está fazendo aí nesse sentido? O mais importante na Lei Maria da Penha, que eu considero, é que ela trouxe algumas ferramentas para o judiciário e para os atores do sistema de justiça que conseguem mudar a realidade imediata do ciclo de violência. Então, quando uma mulher está sendo agredida e ela comunica o fato à polícia, e é muito importante que ela comunique, ela ou um vizinho ou um amigo, o Estado toma conhecimento dessa violência e pode agir naquele caso. Enquanto a violência fica entre 4 paredes e que o vizinho escuta e não denuncia, como disse a deputada Mariana, enquanto aquilo está acomodado dentro de 4 paredes, o Estado não tem como agir, o Estado não tomou conhecimento, não ficou sabendo, né? Então, se a mulher registrou a ocorrência, o que acontece? Ela passa a receber uma orientação de, por exemplo, receber uma medida protetiva de urgência. O que essa medida pode trazer? Ela pode trazer uma proibição de contato, ela pode trazer uma proibição de aproximação, ela pode trazer a retirada desse homem de casa. Então, a Lei Maria da Penha trouxe um grande avanço nesse sentido. Nós temos aqui funcionando no DF, por exemplo, a medida protetiva eletrônica, em que nós já tivemos casos que entre o momento em que a mulher chegou na delegacia e o momento em que foi proferida a decisão, passaram 120 minutos, são 2 horas. Nós já tivemos casos de 4 horas, enquanto a lei faculta 4 dias, 96 horas. Então, a lei, ela permite esse entrosamento entre as forças do Estado para que a mulher seja protegida efetivamente. E ela tira a violência de debaixo do tapete. A questão da violência é que ela é muito acobertada. Por exemplo, a lei do feminicídio, ela deu visibilidade a uma situação que acontece, ela deu nome a uma situação que acontece e que às vezes a sociedade acomoda. É muito comum, né? Se nós formos estudar no passado, a gente vê legislação que permitia o homem ceifar a vida da mulher por uma questão de honra. A chamada legítima defesa da honra, em que o marido ceifava a vida da mulher porque às vezes suspeitava de uma relação de adultério e defendia isso em plenário e a sociedade apoiava. Então, há uma necessidade muito grande da sociedade perceber a violência. E a Lei Maria da Penha, ela trouxe isso à tona. Ela deu dados estatísticos, ela deu visibilidade à violência. E nós tivemos aí outras legislações, né, que no decorrer do programa a gente pode conversar sobre elas, mas, por exemplo, prender
o agressor que descumpre a medida protetiva, transformar em crime esse descumprimento, e aí as deputadas que tanto se empenharam na aprovação dessa legislação, na aprovação desse dispositivo legal que mudou a Lei Maria da Penha no artigo 24A e diz o seguinte: se descumprir a medida protetiva, praticou um novo crime. Se praticou um novo crime, pode ser preso em flagrante e vai responder por esse crime. Me diga o seguinte, será que não é preciso um aperfeiçoamento? Nós fizemos uma comissão parlamentar mista de inquérito que viu que os órgãos dos poderes, dos diferentes, tinham uma certa limitação de recursos. Por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade que não tem comarca, eu não sei quantas comarcas tem lá no seu estado. O que ela vai fazer? Porque o juiz não está ali perto. O que ela vai acessar? De que forma ela pode ser recolhida? Será que a gente não poderia fazer algum tipo de mudança para garantir uma mulher que está lá? Minas tem 853 municípios. Essa é uma questão que eu queria colocar. Como é que os senhores veem essa questão da interiorização? Porque nas capitais a gente tem uma rede bastante grande de apoio. Agora, como é que está, por exemplo, a deputada Mariana de Rondônia? Como é que está no interior do estado, deputada? Vânia, como é que... Isso é uma grande preocupação, porque não acontece só no interior de Rondônia, como no interior do país inteiro. Então, no interior de Minas, no interior de São Paulo, em todo o interior. É um problema do país que as mulheres acabam não denunciando, porque se elas vão denunciar a quem? Vão chegar como? Muitas vezes estão num sítio afastado da cidade e elas até chegarem em algum local que eles consigam ter essa comunicação, já é muito tarde. E tem os filhos, tem uma condição que elas não vão ter moradia, não vão ter esse acolhimento e elas acabam ficando ali restrita a esse sofrimento da violência por não ter uma condição de chegar a esse pedido de socorro. Isso é algo que acontece na maioria, posso dizer aí, dos estados do nosso país. É uma realidade muito triste. E dessa forma esse projeto ele tenta a fazer com que essas pessoas elas tenham uma forma mais eficaz de conseguir pedir socorro. E uma grande bandeira que não só a Câmara, mas as prefeituras, delegacias e estados têm que ter é de colocarem esses centros de atendimentos espalhados na maioria dos lugares. Até porque quando uma mulher chega, que seja até mesmo numa delegacia e não tenha esse centro para o atendimento à mulher, ela sente uma dificuldade muito grande num contato, até mesmo chegando ali a um policial que seja do sexo masculino, para conseguir relatar o que vem acontecendo com ela. Isso também é uma grande dificuldade e também um projeto de lei que aqui essa Câmara teve a oportunidade já de aprovar até em algumas comissões e colocou ao plenário no Dia da Mulher. Esse projeto que a Câmara está discutindo, inclusive a gente estava conversando sobre ele antes de começar o programa, é um projeto que permite que a autoridade policial, seja ela delegado, seja até mesmo um policial, possa determinar medidas protetivas para a mulher se achar que ela está correndo um risco de vida. Como é que o senhor vê essa questão, doutor Benhur? Essa questão já foi submetida, esse projeto, ele repete um outro projeto que já foi submetido à sanção presidencial e foi rejeitado exatamente nesse ponto. Por que foi rejeitado? Que foi vetado? Foi vetado. Por que foi vetado? Ele foi vetado porque é inconstitucional. A Constituição prevê que as decisões sobre liberdades individuais, para a garantia do cidadão, ela seja... é uma atribuição do Poder Judiciário. E por que é uma atribuição do Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário, por um lado, tem uma estrutura que essas outras autoridades, a autoridade policial, por exemplo, não tem. Nós asseguramos ao juiz uma inamovibilidade da sua vara, da sua jurisdição. O que é isso? Isso não é uma garantia para o juiz, isso é uma garantia para a sociedade, de que se aquele juiz indeferir o pedido do coronel tal, ou da autoridade tal, ou da pessoa tal, ou daquele manda-chuva tal, o juiz não pode ser mudado simplesmente daquele lugar. Mas não é só isso. A Constituição assegura que o juiz ele é vitalício. Então, ele só pode ser afastado do cargo por uma decisão judicial e em certas situações previstas já em lei asseguradas. Não é o caso, por exemplo, de um soldado que vai examinar, atender uma situação de violência e ele vai poder
ou não afastar aquele homem. Quando ele se deparar com um homem poderoso e uma mulher desempoderada, quem assegura que ele vai ter a isenção e a tranquilidade para, morando no sul de Minas, dizer para aquele comandante ali da região, fala assim, olha, eu estou tirando o seu filho de casa. Estou tirando por quê? Porque ele agrediu a mulher. Não, você não faça isso, porque se você fizer isso eu vou te transferir para o norte de Minas. Que nós que somos do estado de Minas, sou do estado da deputada Jô, nós sabemos que é mais de 1.000 quilômetros de distância com a vida toda sedimentada. Essas garantias que são dadas ao judiciário, elas não são garantias fornecidas assim agora, para o agrado. Como é que ficam as mulheres? Como que poderia fazer? Nós poderíamos fazer o seguinte, a questão é que a lei Maria da Penha, na verdade, ela não está sendo implementada por completo. Ela está nas grandes cidades, nos grandes centros. Nós temos juizados instalados nos grandes centros, mas os estados não estão instalando os juizados. E o que se reclama sempre é a falta de orçamento para instalar uma vara. Nós temos, por exemplo, dinheiro para construir um estádio de futebol para a Copa. Mas nós não temos dinheiro para construir um hospital. Nós não temos dinheiro para pagar um psicólogo e um assistente social para atender essa mulher. Ela não encontra isso. Professora Tânia Mara estava querendo falar alguma Sim, coisa? Perdão. Não, então, complementando mesmo a ideia de que a Lei Maria da Penha, ela precisa ser também implementada na sua totalidade. Então, eu entendo que uma série de situações se colocam como situações difíceis e problemáticas para que a lei chegue a todos os cantos do país. Como também sei que tem um desmonte financeiro gravíssimo e que as mulheres são as primeiras a serem atingidas. As políticas para mulheres, as políticas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher foram as primeiras a serem rejeitadas, recusadas e como se fossem supérfluas e recursos aí desnecessários. Isso é extremamente grave. Então a gente precisa, sim, uma remodelação, uma aplicação da lei na sua integralidade. A lei ainda tem muito a colaborar antes da gente estar fazendo mudanças na lei e eu entendo que a gente pode, sim, encontrar formas de diálogo e de maior articulação entre as diferentes instituições, poderes e com a própria sociedade civil, com parcerias, porque a gente tem, sem dúvida, mulheres de diferentes contextos socioculturais, raciais, étnicos, geracionais, e que a lei precisa conversar também dentro das especificidades das violências que essas mulheres de grupos tão distintos são acometidas, porque não é a mesma coisa uma mulher de classe social abastada para uma mulher do interior do Brasil numa situação de vulnerabilidade econômica e social. A violência chega para essa mulher de forma distinta e a gente precisa perceber, entender e ver também com quem a gente pode contar na localidade, no nível estadual, no nível federal, para a gente também entender os recursos próprios daquelas diferentes matizes em que as mulheres estão inseridas. Eu diria que é fundamental que a gente ponha na nossa cabeça que esse direito que a mulher conquistou, eu acho que a legislação, a Lei Maria da Penha, uma grande conquista, ela não está assegurada. Então, todos os agentes públicos, Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Segurança, tem que botar na cabeça que tem que estar em permanente controle e fiscalização da implementação. Segundo lugar, é fundamental essa rede. E acho que a gente não tem rede em vários estados. Minas Gerais tem uma experiência positiva, porque tem uma rede de enfrentamento que se reúne regularmente, tanto o Ministério Público, Poder Judiciário, delegacias, como o movimento de mulheres. Então, tem uma rotina, porque se não há essa interlocução, e foi uma experiência que lamentavelmente foi interrompida, a Casa da Mulher Brasileira, no governo da presidente Dilma, era o seguinte: tudo quanto era coisa, inclusive o Instituto Médico Legal, estava numa unidade só. Então, a mulher chegava ali, era delegacia, era defensoria, era o Poder Judiciário, era o Instituto Médico Legal. Você tinha um grau de articulação. Se a gente não aperfeiçoar os mecanismos de implementação da lei, não vai ter condição e a gente vai sofrer. Agora, tem um desafio. Eu acho que é um desafio nosso. Se nós não pactuarmos com a mídia,
com os meios de comunicação para se comprometerem. Não adianta só denunciar, botar aqueles casos dramáticos. Tem que se comprometer com a campanha de valorização, tem que da mulher, tem que se comprometer com uma situação dramática que é. Eu fiquei chocada com esses dados agora do anuário. Dos 22 mil casos de estupro, 50% era de menores de 13 anos. Então, são coisas que você tem que trabalhar a nível do Estado, articular, mas ter uma grande disputa com a cultura, com o pensamento, com as ideias, porque senão a gente não educa essa população. Nesse sentido, deputada, é que eu vi uns números que eu fiquei muito chocada do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, pelos motivos da violência. 45% dos crimes ocorreram por pedido de separação ou separação, 30% por ciúmes ou posse e 17% em meio a uma discussão. Isso é muito triste e muito grave. E aproveitando as palavras da deputada Jo Moraes, que às vezes são por coisas tão pequenas e que ali acaba sendo destruída uma família. Quando a gente vê e fica, nós que estamos do lado de fora, assustados com esses casos de violência. E a minha preocupação relacionada a tudo isso é que principalmente esses centros de referências, que eles vêm para dar esse suporte à mulher, terem um encorajamento para irem lá, fazerem essa denúncia, falarem das agressões e da violência que vem sofrendo em casa. E o grande problema que eu vejo é como um exemplo em Rondônia, que muitas vezes ali dentro do centro de referência elas têm dificuldades até mesmo de ter apoio do governo. As estruturas muitas vezes são precárias, não conseguem ter o número de funcionários para fazer aquele atendimento, não conseguem dar segurança àquelas mulheres que são violentadas e vão lá. Um exemplo, uma mulher que foi violentada e ela sai de casa e fala para o marido, vou denunciar você. O que acontece? O marido sabe o local onde a mulher está indo prestar essa queixa e fazer a denúncia. E lá cria uma situação que até mesmo na própria recepção, elas não têm essa segurança. E se o marido corre lá e encontra a mulher, é capaz de naquele mesmo centro de referência acabarem cometendo ali outra violência. No meu estado, a gente acaba vendo vários casos, até quando tem alguma audiência, o marido chega armado, chega para cometer um ato ali mesmo, na frente da delegacia. E muitas vezes, quando acaba não conseguindo agredir a mulher, agride ou o novo companheiro da mulher, ou o irmão da mulher, ou um amigo da mulher que está ali fazendo, né, o papel naquele momento de ajudar. E muitas vezes a gente não consegue. Então isso a gente precisa ter um olhar diferenciado pelo Estado para dar uma estrutura e que faça com que as mulheres também sintam a segurança na hora de fazer a denúncia. Como é que isso... A deputada Jo falou sobre a questão da rede. É o problema do desmonte que agora está sendo feito com o Link 180. Estão acabando com os recursos, o governo Temer está acabando com os recursos do Link 180, vinculando ao Ministério dos Direitos Humanos e reduzindo. A questão da rede que a senhora trouxe, a violência doméstica ela não se resolve sozinha e nem com um ator apenas. Não adianta o juiz achar que ele vai resolver, ou que o delegado, ou o promotor, ou talvez o único setor da sociedade que dê conta de resolver a violência doméstica sozinho é a educação. E aí, por quê? Porque ela vai trabalhar com uma nova geração que vai chegar. E nós temos projetos aqui nesse sentido. Bater em alguém porque pediu a separação é demais, né? Sim, mas a rede de proteção, ela é muito importante. Nós tivemos esse final de semana uma reunião aqui no Distrito Federal, uma reunião nacional promovida pelo CNJ, chamada Jornada da Lei Maria da Penha, com a participação de delegados, advogados, promotores de justiça, juízes, pessoas da academia, profissionais da academia, todos discutindo a Lei Maria da Penha, e o tema deste ano foi feminicídio. E o que nós concluímos é o seguinte, é que a ação precisa ser em conjunto, a ação precisa ser em rede. A sociedade só vai chegar a uma solução se houver uma participação de todos os setores. Agora, o que nós temos enfrentado é essa dificuldade trazida pela deputada Mariana. Um lugar onde acolhe a mulher, onde recebe a mulher em violência, não tem uma segurança. E onde está o dinheiro para pagar essa segurança? O desmantelamento que nós temos da SPM, por exemplo. Talvez a pessoa nem são tenha, questões. na cidade pequena, tenha que ser atendida em outra cidade, né? Isso.
Perdemos a Secretaria de Política para Mulheres, ora no status de ministério, ora no status da Direitos Humanos, ora dentro da Secretaria-Geral da Presidência. Então, não há, como bem denunciou a professora Tânia, não há um cuidado específico, uma vontade política de resolver. Nós temos a melhor lei, mas se nós não colocarmos os profissionais trabalhando, de que adianta nós termos a melhor lei se nós vamos para uma cidade de 100 mil habitantes e ali não tem sequer um juizado de violência doméstica familiar contra a mulher? Então, tem que instalar, tem que colocar a lei em prática. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho com essa conversa. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre as conquistas e desafios dos 12 anos da Lei Maria da Penha, com a deputada João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, a socióloga Tânia Mara de Almeida, da Universidade de Brasília, a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, e o juiz Benhur Visa, coordenador do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A Human Rights Watch lançou um estudo falando que apenas 1/4 das agressões são notificadas. E um outro estudo do Ministério Público de São Paulo levantou que 96% dos casos de feminicídio analisados pelo órgão não havia queixa de agressão anterior. Se a gente juntar os casos, quer dizer, quem reclama, quem denuncia, tem mais chance de sobreviver. Mas por que as mulheres não denunciam, professora Tânia Mara? Essa é uma questão séria, né? Primeiro porque tem mesmo uma cultura longa, né, de longo tempo, em que isso é vergonhoso, a mulher não quer se expor, ou ela não acredita que ela vai ser legitimada na sua fala, que a sua fala é crível, que ela não está querendo incriminar o homem, que ela não está querendo criar caso. Ela sente medo, ela não sabe direito o que vai acontecer, nem com ela, nem com esse homem, que muitas vezes ela quer romper o ciclo da violência. Ela não quer necessariamente uma dificuldade maior para esse homem. Ele é o pai dos filhos dela, ela tem um envolvimento muitas vezes afetivo com esse homem. Então, são inúmeros fatores que dificultam essa denúncia. Agora, pelo lado da mulher, ela se sente isolada, se sente insegura, não tem conhecimento também das suas possibilidades, do que vai acontecer com ela se ela precisar de apoio financeiro. Mas a gente também sabe que muitas vezes as instituições não acolhem da maneira mais adequada essa denúncia, não tem uma escuta qualificada e revitimiza essa mulher. Nós já fizemos um longo trabalho nesses 12 anos e até antes da Lei Maria da Penha, eu venho participando de diferentes cursos de capacitação, sensibilização de agentes policiais, de agentes do judiciário, atores, né, do judiciário e do campo da saúde também, mas ainda assim várias pessoas entram, é um grupo que se modifica permanentemente de profissionais e que nem sempre permanece essa cultura dentro das instituições de um acolhimento mais qualificado para essa mulher. Então também muitas vezes essa mulher ela fica receosa, fica intimidada, constrangida. Às vezes esse profissional não está preparado, às vezes não é uma profissional mulher e ela se sente mais à vontade para falar. E também o fato dela ter essa segurança com o que vai se passar com ela e com aquela denúncia. Tudo isso inibe muito, coíbe muito essa iniciativa, né, da mulher denunciar. E particularmente agora a gente tem visto, né, o anúncio de um desmonte de um serviço de denúncia, ou pelo menos de serviço para que essa denúncia de fato se efetive, que é o 180, que vem prestando uma atuação efetiva e de extrema importância na nossa sociedade para as pessoas se informarem, as pessoas saberem aonde buscar ajuda, como encontrar uma porta de entrada nessa rede. Né? Então, a própria Casa da Mulher Brasileira também, um desmonte de um serviço extremamente importante, integrado, de diferentes entradas também nessa rede. Então, a gente tem uma situação muito complexa, de dificuldade, né, exatamente, que essa denúncia chegue e que possa garantir a essa mulher o seu direito à vida, uma vida sem violência e uma vida digna. Né? Eu diria que a gente tem dois desafios, Sônia. Uma é de a mulher ser formada e ser educada
para saber que ela tem valor. Ela individualmente, a criança, essa coisa dela só brincar dentro de casa, não poder ir para fora. Então, formar essa mulher que se sinta empoderada para tomar iniciativa é fundamental. Assim como para procurar um emprego, para ter valorização de uma alternativa de trabalho. Ela tem que se sentir. Um dia, numa dessas campanhas, eu cheguei junto à mulher, falando de voto, ela disse, olha, espera aí que meu marido chega já já, porque quem trata desse assunto é meu marido, ele que orienta. Então, isso é o grande desafio, da mulher se sentir fortalecida desde criança. O segundo é que o Estado tem que compreender que o acolhimento à mulher tem que ser na área de saúde, na área da educação, na área da assistência social, na área da justiça, transversalizar o acolhimento. A angústia de uma mulher ela pode ser resolvida num posto de saúde se a pessoa que está fazendo o controle, a entrada dela, tratar também, perceber isso. Então, as estruturas de Estado têm que ser formadas para todas serem responsáveis por essa dimensão. E que eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Continua sendo, e você fez uma pergunta que eu digo, eu estava na porta de um fórum fazendo um protesto, a mulher chegou, olha que bom, passei 17 anos apanhando, porque eu não tinha com quem deixar meu filho e eles precisavam de comer. A mulher que não tem emprego, a mulher que não tem alternativa, ela não tem condições de sair do ciclo de violência. E essa interligação, vamos dizer, de todas as políticas e todas as dimensões, é que tem que ser percebida pela sociedade e pelo Estado. Esse é o grande desafio. E isso é o que realmente mexe muito com as mulheres criarem essa coragem. Primeiro, aonde elas vão, como elas vão ficar, o que elas vão comer, quando elas vão voltar para casa e o principal, aonde vão ficar os filhos, com quem vão ficar os filhos, quem vai cuidar dos filhos. Isso é uma preocupação imensa das mulheres e é um grande sofrimento. E no nosso país são pouquíssimos lugares que têm essas casas de acolhimento, que não podem ser divulgadas até mesmo por uma segurança à mulher. E o que a deputada Jo também falou em relação à situação da mulher é que muitos casos, quando os homens acabam ali encontrando, naquele momento, é a mulher da vida dele, é algo que ele se encantou com aquela mulher, mas a partir do momento que ele coloca ela dentro da sua casa ou estão morando juntos, tudo aquilo que aquela mulher fazia, ele começa a falar, olha, não quero que a partir de hoje você vá trabalhar, essa roupa você não vai mais usar. Então, aquela saída com as suas amigas não vai ter mais, o final de semana não existe. E aquela mulher que era aquilo tudo que ele olhava nela, começa a ser uma mulher que fica submissa a ele dentro de casa. E ela começa a viver dependente dele, e não é aquela mulher mais independente, e acaba aí muitas vezes não podendo pedir ajuda porque fica com medo de perder a sua moradia, de perder o seu jantar, o seu almoço e principalmente o alimento para os seus filhos. Pois é, como é que se rompe essa situação, doutor Benhur? Como é que chega essa mulher lá? Eu ouvindo as deputadas e a professora Tânia falando, eu fiquei me lembrando assim das histórias infantis que nós temos no nosso cotidiano, que começam com "era uma vez" e termina assim: casaram e viveram felizes para sempre. E sempre é um homem resgatando uma mulher. É um príncipe que desce do cavalo para dar um beijo na Branca de Neve, é o outro príncipe, é o outro cidadão cavaleiro que mata o dragão e ganha a filha do rei, a mão da filha do rei, como um troféu. Então a mulher vai sendo coisificada, ela vai sendo assim transformada num objeto de posse do homem, de prêmio do homem. Isso vem sendo ensinado para as crianças, meninos e meninas. Então eu já tive na sala de audiência uma mulher que disse assim: não, ele me bateu, mas bateu no direito dele. Mas eu já tive homem que disse: se eu não puder bater na minha própria mulher, em quem eu vou poder bater? Então essa questão, ela é uma questão cultural, social, que está umbilicalmente ligada à forma como nós criamos os nossos filhos. E a questão é, as mulheres participam muito na criação dos filhos. Então, o que precisa se trabalhar não é só, por exemplo, assim, ter uma visão de que nós vamos colocar crime, 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 crime e que isso vai resolver.
Nós precisamos de investir na educação. Nós temos que mudar essa realidade. Então, quando você vai a um aniversário de menina, que era comum na minha época de infância, se levava uma boneca de presente, se levava um joguinho de panelinha, um ferrinho de passar roupa, uma vassourinha, um rodinho, coisas que são usadas da porta de casa para dentro. Quando você ia no aniversário de um menino, o que você levava? Um revólver de espoleta, uma espada, uma bola de futebol, uma bola de basquete, um carrinho, brinquedos que são da porta de casa para fora. Então, um menino não vai jogar futebol dentro de casa, né? Ele vai jogar futebol na rua, no campo. O menino vai brincar de espada. O que a espada representa para esse menino? Um instrumento de conquista, de dominação, de poder. Enquanto a mulher, o que ela recebia? Uma boneca para ela já ir aprendendo a trocar a fralda. E hoje, né, a boneca chegou a uma complexidade tal que a boneca já faz pipi, já tem que trocar a fralda da boneca. A menina, criança, já está tendo que aprender a cuidar de outra criança. Essas questões, elas são muito sutis e parecem assim, mas isso é uma coisa de menor importância. Não, essas coisas vão orientando. E você tem um menino na escola, por exemplo, que disse, quando a professora questionou por que ele agrediu a coleguinha, ele respondeu, porque mulher gosta de apanhar. É isso. Esse é o dano que nós estamos causando nas crianças, e quando nós vamos falar numa escola, por exemplo, sobre gênero, nós não estamos lá no intuito de ensinar a criança a ser homossexual ou não ser homossexual. O que nós queremos é que os meninos não tenham essa visão machista e que as meninas também não. Porque eles estão sendo criados para isso. Quando nós dizemos para um menino, por exemplo, o príncipe desceu do cavalo, e aí a cor do cavalo é branco, porque até nisso o racismo está enfronhado, né? As nossas mulheres negras estão morrendo muito mais do que as brancas. E qual a política pública que nós temos para mulheres negras? Diferenciado. Nós temos uma lei Maria da Penha, que nos últimos 10 anos diminuiu o feminicídio de mulheres brancas, mas aumentou o de mulheres negras. O que nós estamos fazendo por isso? Então, olha só, mas nós dizemos para o menino, o príncipe desceu do cavalo. E o que ele fez? Ele beijou a Branca de Neve, que nós poderíamos dizer assim, no linguajar... Beijou a Bela Adormecida, porque a Branca de Neve era os 7 anões que cuidavam dela. Sim, mas eles cuidaram, mas ela... Foi a Bela Adormecida. Não, a Branca de Neve, ela comeu a maçã e ficou em estado de coma. E ficou num caixão de vidro, aguardando o beijo do príncipe. Também foi beijado, que a Bela Adormecida também tenha sido. Mas o resgate é esse. O resgate é, a mulher vai ser resgatada do estado de coma, da letargia, da morte em que ela vive, quando ela tiver um homem que a escolha. Quando ela tiver um homem que a beije. Quando ela tiver um homem que traga essa mulher para a vida. Ela depende de um homem. Entende? Então, essa cultura que nós estamos repetindo, ela impede que a gente consiga agir de uma maneira... Bem um estupro coletivo, não sabemos por quê. E isso é tão grave que se reflete na própria política. Deputada Jo sabe como é difícil, nós temos a legislação que tem que ter 30% de mulheres candidatas. Eu não sei como são nos outros estados, mas é uma dificuldade muito grande, porque você conversa com a mulher, fala da importância dela, do engajamento dela, de toda a sua liderança, e depois você recebe uma ligação, um comunicado, olha, meu marido achou melhor eu não ser candidata, acha que nesse momento eu tenho as coisas para cuidar, tenho a casa para cuidar, e a gente vê um parlamento com 10% apenas de mulheres. Isso é reflexo dos próprios homens, muitas vezes querendo deixar que as mulheres fiquem guardadinhas ali na sua casa e não possam fazer a diferença pelo nosso país. Passamos por isso diariamente aqui na Câmara, onde eu, a deputada Jo Moraes, temos aí, somos 10% das mulheres no parlamento. E agora nessas eleições, precisamos desses 30% e é uma dificuldade imensa conseguir chamar essas mulheres. Tivemos aí uma grande luta dos 30% do fundo irem às mulheres, mas a dificuldade desse engajamento de trazer elas às eleições é algo que eu acredito que não só em Rondônia, mas em todo o país, é algo muito difícil. E o discurso é sempre esse, meu marido não deixou, meu marido não quer, meu marido não permitiu. Convencer as mulheres a votarem as mulheres. Sem dúvidas. A deputada Mariana lembrou a questão da mulher que tem medo de denunciar, porque é uma questão de sobrevivência. Ela não tem garantia de que vai ter uma pensão, quem vai criar os filhos dela, quem vai... Agora, por que a mulher rica, essa também não denuncia?
né? Nós tivemos esse caso trágico dessa advogada no Paraná. Ela se recusava, pelo que eu vi a entrevista da amiga dela falando, de reconhecer que estava numa relação abusiva. Não foi culpa dela, mas o que faz uma mulher não denunciar, mesmo que ela não dependa do sujeito, porque é um sujeito. Sim. Então, de fato, a questão da violência contra mulheres está muito disseminada nas diferentes classes sociais, né? Questões de raça, de faixa etária, né? E então a gente vê, sim, a presença desse fenômeno complexo, né? De maneira muito triste em todas as classes sociais e em grupos de mulheres. Mas as mulheres têm formas diferentes de responder a essa situação, de acordo exatamente com a sua localização nessa teia de relações de poder numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade também não só machista, mas racista, classista, e que a mulher que está sob diferentes níveis de opressão, uma mulher negra, pobre, que não está escolarizada, que está em condição precária de trabalho, essa mulher tem dificuldades de ordem que não são as mesmas de uma mulher rica que pode pagar um psicólogo, um advogado, e ela tem, pelo menos nesse sentido, determinados acessos por uma questão privada, que nem deveria, né? O Estado tem que oferecer isso, mas essa mulher pode lidar com a sua situação de violência de maneira diferente. E ainda assim, como, né, agora, Vânia, você está mencionando, a gente vê mulheres por outros motivos, às vezes por questões de vergonha, de exposição, de uma outra ordem diferente da vergonha da mulher mais pobre, ou às vezes ela também não compreende bem o que é aquilo que está acontecendo, porque não é só uma questão de informação e educação formal. A gente está lidando, e aí eu acho que sem dúvida a educação é fundamental, mas a gente precisa estar também atuando junto às professoras, aos profissionais dos diferentes serviços que atendem e recebem as mulheres em situação de violência, porque nós mesmos, adultos, fomos socializados numa sociedade, numa estrutura em que isso sempre foi muito natural. Isso sempre foi dar novas referências às crianças, aos jovens, a gente precisa estar revendo as nossas próprias referências. A gente tem que estar dando saltos internos e revisando as nossas próprias posições. E muitas vezes a gente não tem essa clareza. Professoras, professores, agentes públicos, juízas, juízes e diferentes profissionais nos meios de comunicação também não estão podendo refletir sobre suas próprias construções identitárias, suas próprias condições. Então isso perpassa diferentes grupos sociais, porque não é só uma questão econômica, é mesmo uma questão afetiva, uma questão existencial. Nosso lugar no mundo, dentro dessa relação de gênero, sempre foi um lugar que a gente se reconhece como alguém, quem eu sou, como se dá essa relação no nosso meio, né, de existência. Então, não é fácil também para as mulheres mais ricas, e elas vão estar, talvez, muitas vezes imbuídas em outros nós subjetivos e outros nós afetivos que não necessariamente são fáceis de romper, ainda que elas não tenham necessariamente a questão financeira para lidar da mesma maneira que uma mulher mais pobre. Mas ela também precisa ser escutada, ela precisa ter um acolhimento voltado para aquela situação em que ela se encontra. Tem trabalhos interessantes, eu já participei de bancas que falam, por exemplo, de mulheres em gaiolas de ouro, presas em gaiolas de ouro, que elas vivem a situação de violência, mas continuam presas naquela situação, porque tem uma série de questões em jogo. Patrimônio, divisão de patrimônio, muitas vezes essa escuta também de profissionais que, mesmo ela sendo rica, não encontra profissionais que entendam aquele ciclo de violência ser rompido, não encontra apoio na sua família de origem, não encontra lugar social que ela possa falar daquilo. Isso também acontece junto às mulheres mais ricas, né? Agora, Tânia, professora Tânia, sim, eu acho que a gente está falando aqui de um lugar privilegiado. Nós sabemos que a violência contra a mulher é uma chaga humana, não é uma chaga da mulher, não é um problema da mulher, é uma chaga da mulher. Desconstrói, destrói, como a deputada Mariana falou, a família,
as pessoas, as relações. Nós estamos falando de um lugar privilegiado, então o que a gente tem que fazer? O Estado, as instituições, o Congresso, primeiro recuperar alguns direitos. Nesse período mais recente, esta casa, a Câmara dos Deputados, foi contra direitos sexuais e reprodutivos. Nós temos discussões aqui de emendas constitucionais que retravam direitos, até o direito à interrupção da gravidez conquistada a certa interrupção em casos de estupro ou risco de vida da mãe. Então, eu acho que, deste lugar privilegiado, nós temos que saber que políticas vão valorizar as mulheres, vão acolher as mulheres, vão proteger as mulheres, quer seja ela do interior de Rondônia, quer seja ela do interior de Minas Gerais. Eu acho que nós temos que ter esta consciência, que a sociedade escute, o Poder Judiciário, o Congresso, as universidades, o que é que pode recuperar. Valorizar a mulher, do banco da escola aos canais dos meios de comunicação, os mais diversos. Porque se nós não tivermos essa consciência que nós estamos perdendo, quando desestrutura o Ligue 180, nós estamos tirando o direito da mulher, estamos tirando acesso da mulher. Por isso que eu acho que poderia o pensamento nosso. Estamos falando de um lugar privilegiado e nós temos obrigações a sair daqui com essa oportunidade do debate, com compromissos que é recuperar direitos e recuperar recursos, porque estamos perdendo também recursos com o que recurso no país hoje. Vou aproveitar a deixa da deputada João Moraes, vou perguntar para a deputada Mariana Carvalho, porque a gente já está terminando o programa, para a senhora dar uma amarrada final, porque o Brasil, quando foi admoestado pelo caso da Maria da Penha, conseguiu construir uma legislação como a lei da Maria da Penha. Agora a gente corre o risco de novo de ser admoestado porque não estamos tomando medidas preventivas. O que a senhora acha que a gente tem que fazer agora com a tarefa a ser construída? Bom, primeiro mostrar a importância ao Estado e ter um conjunto de ação. Não adianta a Câmara só lutar por isso, não adianta o doutor Benhu, a professora Tânia, eu acho que todos precisam estar trabalhando, estar em conjunto. Isso é essencial. E falando, principalmente nesse assunto, aqui a gente falou bem que a educação é primordial para isso. E eu começo a falar um pouco antes. Eu acho que a primeira infância vem desde a gestação. Aquela mãe que ali teve, durante a sua gestação, posso dizer, foi agredida. Aquela criança já nasce num meio conturbado e já começa a vivenciar aquilo como uma rotina desde a sua gestação. Então, a gente precisa, primeiro, fazer com que o nosso país tenha políticas públicas à primeira infância, que é algo pouquíssimo debatido, pouquíssimo falado, porque muitas vezes, até mesmo dentro da política, pensar que crianças não votam, acabam se colocando uma estrutura mínima para isso. Até quando se pensa em creche, que os prefeitos sempre têm esse desespero, que precisam construir creches, mas não adianta construir ali um local que seja um caixote para se colocar crianças. Precisa se pensar no desenvolvimento delas. E o principal é mostrar à sociedade da gravidade que é a violência contra a mulher. Porque quando vocês colocam, no caso de mulheres que têm uma condição financeira melhor e não fazem a denúncia, é por um simples fato, pelo julgamento da sociedade. Hoje, nas redes sociais, é muito ruim. Um caso desse vira uma notícia na cidade pequena que acaba se tornando uma situação de exposição àquela mulher. Por isso, acredito que a sociedade precisa também ter um cuidado nessas notícias, que sejam as multiplicações dessas notícias, a rede no seu município, a rede estadual e principalmente cuidados com as fake news. Isso eu acho que dá uma intimidação à mulher a procurar e fazer essa denúncia. E eu queria aproveitar que estamos chegando aqui ao final desse programa e deixar um beijo e um abraço especial à nossa delegada, a doutora Edna, que ela faz um trabalho com pouquíssimas condições, mas excepcional no meu estado de Rondônia, na nossa capital de Porto Velho, atendendo, fazendo palestras, divulgando folders de ações, principalmente dando oportunidade de acolhimento a essas mulheres. Então, tenho certeza que a doutora Edna já recebeu até homenagens quando eu fui vereadora em Porto Velho, e deixar aqui também como uma homenagem a todas as nossas delegados e pessoas que lutam por essa causa contra a violência contra a mulher e
fazer com que as pessoas tomem coragem. Se tiver alguém nos assistindo, tenha aí essa oportunidade de denunciar. Não sofra por isso. Você merece ser amada e ser respeitada. E todos aqui somos contra qualquer tipo de violência. Doutor Benhur, por favor. Eu acho que é muito importante isso que está sendo feito aqui na TV Câmara, o debate, porque isso lança luzes sobre a violência e muda estruturas. A informação é muito importante. Então, é necessário na prevenção um investimento em educação, né? E o investimento na educação e saúde. Quando a deputada traz à tona essa questão da mulher que está grávida sofrendo violência, há uma lei determinando que esse profissional de saúde notifique, comunique, participe dessa violência à autoridade para que possa se adotar alguma medida de proteção. Então é muito importante que a sociedade se articule no acolhimento a essa mulher, no apoio a essa mulher, ao invés de submeter essa mulher a um julgamento, né? E aí, sob julgamento, a gente tem aquele célebre julgamento, né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, não é? Aquele que não tiver erro, atire a primeira pedra, na proteção de uma mulher, há mais de 2000 anos atrás. E hoje, nós ainda continuamos apedrejando mulheres em situações de violência. Então é muito importante que a sociedade adote uma nova postura, uma postura de denunciar, de criticar, que se busque esse investimento, de fato, financeiro em questões, porque quando você enfrenta uma violência dentro de casa, você forma uma família que aprende a dar resposta não violenta aos seus conflitos. Isso é muito importante. Então, é esse o investimento. Professora? Sim, então, eu queria só remarcar, né, também a importância desse momento, é fundamental, a gente precisa estar discutindo, estar informando, trazendo novas possibilidades de compreensão e encaminhamento de situações como essa, e especialmente a recomposição e restauração de direitos que estão sendo de fato ameaçados. Eu concordo plenamente com a deputada Jo e que né, todos nós falamos dessa direção, de que a gente precisa recompor esses nossos direitos das mulheres e a gente garantir e avançar na direção da gente poder mesmo fazer um enfrentamento a essa violência, que não é só a violência doméstica, mas diferentes situações de violência que estão também articuladas e que vão também confluir para a questão da violência doméstica, que são no campo dos direitos reprodutivos, na saúde, na questão da violência obstétrica. A gente tem muitas situações de maus tratos e discriminações e violências em relação à mulher na nossa sociedade. Bem, obrigada. Infelizmente, o Expressão Nacional de hoje termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar esta ou outras edições, é só ir à nossa página ou pegar no YouTube. Obrigada aos nossos convidados e também a você aí de casa pela audiência. Até a próxima.